Se nós quisermos ir mais longe, nós precisamos começar a nos cuidar agora. Antes de mais nada, eu preciso deixar claro que a ciência do envelhecimento ainda está sendo desenvolvida. E que o que nós conhecemos como envelhecer, na verdade, é um conjunto de coisas diferentes acontecendo com o nosso corpo. Coisas como osteoporose e enfraquecimento dos ossos, mudanças moleculares nas nossas células, câncer e outras doenças. Mas e se eu dissesse que muito provavelmente o futuro da pesquisa em longevidade não está necessariamente aqui na Terra e sim no espaço? Todos os efeitos que eu acabei de descrever, além de sintomas de envelhecimento, são efeitos que acontecem com o corpo humano no espaço. E estima-se que o corpo humano se deteriora 10 vezes mais rápido no espaço, o que torna dele o melhor lugar para estudar essa nova ciência do envelhecimento. E como eu sei disso? Por causa desse astronauta, o Scott Kelly. Ele tem algo especial, além de ser um astronauta. Ele tem um irmão gêmeo. Em 2015, ele foi enviado para a Estação Espacial Internacional com uma missão: passar um ano lá para nós estudarmos os efeitos que o espaço tem no corpo humano no longo prazo. E o fato de ele ter um irmão gêmeo é muito importante, porque é isso que nos permite ter uma comparação de como alguém que ficou na Terra estaria depois desse tempo todo. E é daí que nós sabemos de vários dos efeitos de longo prazo que o espaço causa no corpo humano. E vocês provavelmente ficariam surpresos, mas são pesquisas como essa no espaço que podem nos ajudar a viver melhor na Terra. Por exemplo, no final do período em que o Scott Kelly esteve em órbita, ele teve diversas alterações no seu DNA, músculos e formação óssea. E esses são apenas alguns dos efeitos. Então nesse vídeo eu vou aproveitar para explicar um dos vários mecanismos de envelhecimento do nosso corpo: os radicais livres. Você provavelmente já ouviu esse nome, mas você realmente sabe o que são os radicais livres? Eles são produzidos naturalmente pelo nosso corpo. Estar vivo é estar constantemente produzindo radicais livres. E em pequenas quantidades, radicais livres têm funções importantes para o funcionamento do nosso corpo. Mas se nós simplesmente deixarmos a concentração deles no nosso corpo aumentar, eles trazem uma série de efeitos negativos, incluindo o envelhecimento. E a razão disso é bastante interessante. O nosso corpo funciona com base na interação de moléculas. O ar que você respira, por exemplo, é o oxigênio da atmosfera interagindo com outras moléculas no nosso pulmão, que acaba indo para o nosso sangue. Ou então várias dessas moléculas interagem e se juntam para formar coisas como o nosso DNA, que nada mais é do que um grande conjunto de moléculas. Em um cenário ideal, tudo isso acontece perfeitamente. As moléculas do nosso corpo vivem em um balanço perfeito, podendo se ligar a outras moléculas e nos manter saudáveis. Só que aqui entram os radicais livres. Essas moléculas não são moléculas comuns. Pela própria natureza delas, elas são extremamente reativas. Elas grudam em qualquer coisa que se mova. E isso significa que elas conseguem roubar moléculas saudáveis do nosso DNA, por exemplo. E isso danifica ele e pode ter sérias consequências para nós. É praticamente como se o nosso corpo estivesse enferrujando. As coisas enferrujam porque o ferro delas reage com o oxigênio do ar. O oxigênio literalmente rouba átomos de ferro da mesma maneira que os radicais livres roubam moléculas do nosso corpo. Mas assim como nós podemos impedir que objetos enferrujem, nós também podemos garantir que o nosso corpo faça o mesmo com os radicais livres. E nós podemos fazer isso utilizando antioxidantes, como os encontrados dentro do Lavitan X Biocomplex. Várias vitaminas e minerais atuam como antioxidantes, mas o que isso quer dizer é que eles se ligam com os radicais livres para que eles não roubem moléculas importantes do nosso corpo. Ao invés de um radical livre danificar o nosso DNA, causando danos que podem ser irreparáveis, ele vai se ligar com uma molécula de vitamina E, que é um antioxidante. Ou seja, ao invés de deixar os radicais livres, livres, nós vamos neutralizar eles utilizando antioxidantes. E é por isso que antioxidantes são tão importantes para o bom funcionamento do corpo humano. Eles impedem que os radicais livres se acumulem e causem danos ao nosso corpo. E pesquisas mostram que isso pode contribuir para a longevidade do ser humano. Por isso é tão importante ter antioxidantes o suficiente no seu corpo. É o delicado balanço entre eles e os radicais livres que podem nos fazer chegar mais longe. O céu é o limite.